Por favor, vamos tomando os lugares para começar. Quem é Quem é a Cheryl? Obrigada, professora. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando do evento, ser moderadora, né, dessa sessão. Vou fazer um pouco de propaganda de onde eu venho. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina tem um curso de Engenharia de Energia. Então, é um grande prazer participar de um evento desse, representar o nosso curso. Eu espero que tenham muitos alunos aí online nos assistindo. Então, vamos dar início. Eu vou convidar, então, a fazer aqui a sua explanação. O Francisco Caruso, da Caruso Júnior Ambiental. Ele foi meu professor, aí é um enorme prazer de vê-lo e convidá-lo para a sessão. Esse aqui é aquele que é melhor. Alô? Todos me ouvem? Tá bem. Agradecer, dar uma boa tarde a todos vocês. Agradecer, em especial, ao professor Pimenta e a toda a comissão organizadora do evento. É um prazer estar aqui, voltar à academia, né? Me sinto muito à vontade, muito grato. Falar um pouquinho, eu sou Francisco Caruso Júnior, sou doutor em Geologia Marinha, fui ex-professor da Univale, do curso de Oceanografia, e montei a Caruso há 25 anos atrás. E a Caruso foi crescendo. Nós somos uma empresa essencialmente de licenciamento ambiental e execução de PBAs. Nós não somos assim uma empresa tão grande quanto os meus antecessores aqui, né? Mas é um prazer dividir o palco com eles, né? Conhecer esse mundo da aquisição de dados de oceanografia, né? Nós somos um pouco menores, trabalhamos com licenciamento. Basicamente, somos 100 e poucos colaboradores que trabalham com nossa empresa. E somos uma empresa catarinense, isso nos orgulha bastante, né? E, basicamente, os nossos colaboradores foram todos formados na Caruso, todo mundo tem um pezinho na academia, todo mundo procura fazer o seu trabalho com excelência, né? E temos crescido e sonhado com voos maiores, né? E o professor Pimenta, quando me convidou para vir aqui nesse evento, ele falou: cara, vai fazer um trabalho, faz uma apresentação de licenciamento ambiental de Orcs Offshore. Eu falei: Pimenta, licenciamento ambiental não começou, né? Nós estamos numa fase de pré-licenciamento, né? E aí é isso que eu queria passar um pouco para vocês, essas etapas de pré-licenciamento, ou de, como a gente chama assim, de viabilidade de site, né? Na verdade, esse é o termo melhor, né? As pessoas estão olhando assim para as áreas, estão estudando as áreas, porque muito provavelmente, quando o marco legal definir como vai ser o leilão, vai ser muito parecido com o que é hoje na área terrestre, com os leilões de linhas de transmissão e subestações, né? Então, as empresas vão para o leilão, né? Tem um preço de referência, elas oferecem um valor e ganha aquela que ofereceu o menor valor naquele lote ou naquela área dentro do lote, né? Então, a gente acha que isso muito provavelmente vai acontecer, não com o mergulho tão grande que existe hoje, né? No leilão de linha de transmissão, o mergulho inicial era 8%, 5%, 10%. Hoje, as empresas que ganham os lotes mergulham 40%, 50%. Um absurdo, né? Mas é essa a realidade, né? Deixa eu passando aqui um pouco, né? Nós temos a CI Caruso, que é uma empresa que é spin-off da Caruso também, né? Nós temos duas empresas que estão junto com a gente, que é a GIS Caruso e a CI Caruso. A GIS Caruso na verdade, é um núcleo nosso de geoprocessamento, né? Que dá suporte aos nossos estudos ambientais, né? É um pequeno grupo que cresceu tanto, né? Utilizando a plataforma de ArcGIS, que hoje em dia ela é uma empresa autônoma dentro do grupo, né? E esse ano nós fundamos a CI Caruso, da qual eu estou aqui fazendo propaganda, né? Porque nós temos um grupo de oceanógrafos, de biólogos, de engenheiros ambientais, que já estavam acostumados a trabalhar com licenciamento ambiental na área portuária, em dragagens, em derrocagens, em engordamento de praia. Fomos nós que fizemos a parte ambiental aqui de Balneário Camboriú, né? Estamos em outros estados também. E aí criamos a CI Caruso e espero também que alcance voos maiores.
Bom, a Caruso, praticamente 90% do seu portfólio de trabalho é na área portuária. Quando digo área portuária, eu digo assim, derrocagens, dragagens, engordamento de praias e tal. E também o outro percentual muito grande é na área de energia, né? Nós temos mais de 40 projetos de licenciamento ambiental na área de energia, né? E, basicamente, esses projetos, eles vão desde estudos pré-licenciamento ao licenciamento propriamente dito. Então, vou contar aqui rapidamente como é que as empresas fazem onshore, não offshore, e talvez seja a mesma dinâmica, vamos dizer assim. As empresas se preparam para o leilão, por exemplo. As empresas agora... Teve um leilão recente agora em julho, que já no começo do ano as empresas estavam se preparando para o leilão. Como é que elas se preparam para o leilão? Elas fazem estudos do site, né? Elas querem saber como é que vai ser a dinâmica do licenciamento ambiental, se vai ter problema, se não vai ter problema, o que isso vai afetar, né, o orçamento dela. Elas se preparam para o leilão, e aí, quando elas vão no leilão, elas sabem mais ou menos o valor que elas podem chegar no desconto para ver se leva ou não leva aquele lote, né? E a gente acha que isso aí vai ocorrer também na área offshore quando começar a brincadeira, vamos dizer assim, né? E, basicamente, esses estudos que a gente faz pré-licenciamento é o que eu vou apresentar um pouco agora. Então, a gente vai a campo, né? Os nossos colaboradores vão a campo, e todos os dados que eles coletam em campos, eles jogam para uma nuvem, e essa nuvem de geoprocessamento, ela fornece uma série de dados que, quando trabalhado em escritório, eles trabalham com esses dados e procuram, então, fazer o relatório, fazer toda a parte ambiental, né, para conduzir essa parte do licenciamento ambiental. Bom, nesse entusiasmo aí de fazer os trabalhos onshore, nós abrimos os olhos também para a área offshore, né? E quando é que começou isso? Começou quando, em 2019, eu participei de uma missão da Câmara Técnica da Brasil-Alemanha, que levou um grupo de pessoas, né, consultores, engenheiros, alguns de órgãos de governo também, a visitar lá como é que funciona a indústria eólica offshore na Alemanha. Então, visitamos lá o BSI, né, que é o órgão que faz a parte de hidrografia e que é o gestor dessa área de oceano lá na Alemanha, né? Visitamos alguns parques eólicos, foi fundamental para abrir os nossos olhos para a área offshore. E, coincidentemente, na volta, teve o primeiro workshop do IBAMA, que é esse aqui, que foi em julho de 2019, na qual participamos. E, nessa oportunidade mesmo, tinha ido nessa viagem comigo os empreendedores daquele projeto ali, o Asa Branca, e ele precisava fazer alguns ajustes no TR que o IBAMA estava pedindo para ele ajustar o TR. Na época, até o Eduardo Wagner, acho que ele não está presente aqui hoje. E aí nós ajudamos a fazer algum ajuste no TR, e aí começou a história de montar o TR para essa indústria da eólica offshore que estava chegando, né? E, a partir dessa data, praticamente, o IBAMA fez um excelente trabalho, né, montou esse TR, que hoje é um marco aí para todos que querem entrar na indústria do offshore, das eólicas offshore. Bem, essa é uma figura que eu gosto muito de apresentar, né? É uma figura esquemática, né? Mas, para mostrar para vocês, obviamente, os parques eólicos offshore, que são com menores impactos, eles não são tão próximos da costa, né? Mas eu quis mostrar para você, assim, mais ou menos como é que funciona. Então, a energia é gerada num parque, né? Ele é gerado em corrente alternada, né? Ele vai até uma subestação que converte essa corrente alternada em corrente contínua. Isso por quê? Porque na corrente alternada tem muita perda, né, da perda de energia nesse trajeto, né? E depois, através de alguns cabos, eles vão até terra. Novamente, então, ele transforma em corrente contínua, a corrente contínua de volta para a corrente alternada, e aí é conectada ao grid de distribuição e de transmissão já em terra. Então, era basicamente para ilustrar o funcionamento de um parque, né, sempre levando em consideração que a proximidade não é essa, né? A proximidade ideal é em torno de 50 quilômetros da costa, os impactos são menores, principalmente na área costeira, e para quem vive, né, ao longo da área costeira. Bem, nas alternativas locacionais dos sites, são levados em consideração esses 3 itens que eu coloquei aqui. Nós, basicamente, trabalhamos no primeiro item, que são o item de levantamentos socioeconômicos e ambientais, mas o empreendedor, ele, concomitantemente ao nosso trabalho,
ele tá tocando o projeto de engenharia dele, né? Mesmo sem saber se ele vai ser vencedor do leilão ou não. Ele está lá, né, fazendo um projeto de engenharia, está fazendo a sua parte de viabilidade financeira, e, ao mesmo tempo, está prospectando o site para ver se realmente vai dar certo ou não vai dar certo. Então, qual é a vantagem de ele, mesmo sem saber se ele vai ser o detentor da área, ele gastar todo esse dinheiro, né? Bom, primeiro que ele vai saber se realmente vale a pena concorrer, né, no leilão, isso é importante, né? E a segunda vantagem dele é que muitos desses levantamentos que são feitos nessa fase, ele vai utilizar no EARIMA, né? Então, ele pode estar levantando um dado agora que, se ele não for o vencedor, ele gastou um dinheiro à toa, mas se ele vencer, boa parte, assim, a metade do EARIMA está pronto. Então, ele ganha tempo. A elaboração de um EARIMA, de um empreendimento desse, leva mais de um ano. Tem estudos sazonais, principalmente da área do biótica e tudo, né? Então, ele ganha tempo, né? E como é que a Caruso trabalha? Então, esse que é o motivo da minha fala aqui, né? A gente trabalha muito parecido com o que a gente faz nos estudos em terra, né? A gente procura juntar uma série de dados, botar numa plataforma que tem de ArcGIS, né? E então nossa turma de geoprocessamento trabalha com essa gama de informações, e que, para hoje, eu trouxe alguns itens que eu acho que é interessante apresentar para vocês. Eles não são só esses itens que é importante nesse estudo de viabilidade de sites. Existem outros, mas esses são os mais qualificados que eu acho que é importante fazer no estudo de viabilidade de uma área. Primeiro é o potencial do vento, é óbvio, né? Então, ninguém vai se aventurar numa área que já tem dados, né, dados do professor Pimenta, da EPE, uma série de dados, né, que já publicados, bem conhecidos no Brasil, de dados de qualidade de vento, né? Então, lembro de um artigo do professor Pimenta que fala, olha, Carlos, vento bom aqui em Santa Catarina, do Florianópolis para baixo, né? Florianópolis para cima, não vai com aquele olhar muito não, que o negócio é para baixo, né? Então, aqui em Santa Catarina, nós temos aqui uma qualidade de vento muito boa, não que não tenhamos qualidade para cima, mas a melhor de qualidade estão da ilha de Santa Catarina, onde nós estamos aqui, em direção ao Rio Grande do Sul. Então, o potencial do vento, ele é o primeiro olhar, é o overview que você dá sobre a área para ver se tem qualidade de vento, né? No primeiro momento, dados secundários, e no segundo momento, dados primários, né? O outro item que eu destaquei aqui foi a distância da costa, né? Então, a gente entende que, para um bom trabalho de licenciamento ambiental, o ideal é estar mais ou menos ali, um pouco mais, um pouco menos, na faixa de 50 km de distância da costa, né? Os impactos são menores, a área costeira ela continua preservada, assim, os impactos são menores na área costeira, enfim, né? Isso é um modelo para nós aqui no Brasil, né? Lá na Alemanha, os parques eólicos já estão lá quase a 100 km de distância, né? Então, tem problema de logística, e aí vai o terceiro item que está ali, né? Por exemplo, possibilidade de portos para o apoio logístico, né? Então, assim, você num raio de 50 km e perto de um porto, você tem seu hub ali para logística, e você sai dali com a embarcação para você fazer uma logística de peças, de alimentos, até de revezamento de pessoal que está trabalhando nos seus parques eólicos, né? E, além disso, você também tem que ter uma infraestrutura existente em terra, é óbvio, né? Você vai chegar com a energia produzida no parque eólico, né? E você chega em terra e não tem um grid de distribuição. Então, esses itens, você vai somando, você vai juntando, você vai colocando tudo isso no teu WebGIS, né? E depois você parte para a parte ambiental propriamente dita, né? Que tem do meio físico, do meio biológico, do meio socioeconômico. Na parte ambiental, os principais itens de aquisição de dados, que não é o nosso core, né? O nosso core é trabalhar com os dados, né? Mas a gente vai lá, coisas pequenas assim, a gente faz ainda, né? A gente não se compara ao OceanPact, a Fugro, a WaveRise, a TideRise, né? E outros, o Instituto Senai também, que eu vi aqui, conheci hoje, né? Mas a gente não é uma empresa de aquisição de dados, é uma empresa que trabalha com os dados. Mas, ainda assim, a gente faz a nossa batimetria, o nosso levantamento de sísmica rasa, a gente faz um plano amostral de coleta de solos, a gente faz o VibraCore, né, o SPT, e a gente faz alguma coisa assim, bem interessante, sempre visando mais a parte ambiental do que propriamente a parte de engenharia. Isso que eu quero dizer, assim, a diferença dos meus antecessores que tiveram aqui, né? Eles estão com aquele olhar de engenharia, e nós estamos com um olhar de licenciamento ambiental, né? A nossa equipe também, ela se preocupa muito com a coleta de dados na biota aquática, né? Um outro item que é muito interessante, que é a rota migratória de aves.
área de reprodução de espécies marinhas, aspectos socioeconômicos, unidades de conservação. E é isso, basicamente, que faz da minha fala hoje, né, e mostrar para vocês o que é importante no processo de licenciamento ambiental, mesmo estando, né, no pré-licenciamento. Basicamente, esse é um atlas formado pela nossa equipe de geoprocessamento, né? Então, é aquele, né, é o nosso dia a dia lá, de você ter o nosso mapa base, você ter diversas layers, né, que você clica numa layer daquela ali, ela te fornece o dado que você está procurando, seja que dado for, né? Dado de geologia, dado de vento, dado de batimetria, e dado da área costeira, né? Então, basicamente, é o nosso dia a dia de trabalho, né? Esse aqui eu peguei, fiz um detalhezinho, que é onde nós estamos aqui, que era no sul do Brasil, né? É de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, novamente, a gente também tem uma porção de dados, né? As layers que formam essa gama de dados, né? Nós temos esses quadrados mais para fora, são dados de óleo e gás. Essas que estão mais próximas da costa, principalmente do Rio Grande do Sul aqui, são áreas que deram entrada no IBAMA, né? Em dados só no FCA, apenas para dizer, olha, pensando em fazer aqui, né? Ainda não é nenhum dado, o próprio IBAMA nem se encarrega de olhar isso, porque, olha, se você ganhar o licenciamento, se você fizer o licenciamento, se você chegar aqui com a área, eu analiso o teu EIA-RIMA, mas, enquanto isso, você só tem o requerimento do FCA junto ao IBAMA. Mas é mais para mostrar para vocês a vantagem de você ter o WebGIS, você ter o WebMap, de você estar botando para dentro do teu trabalho uma série de estudos, né, de dados. Muitos desses dados são dados abertos, né, qualquer um tem acesso, né, e aí você tem um ambiente de trabalho muito dinâmico para o teu licenciamento. Bom, aí vamos então falar do vento, vamos dizer assim, né? Os dados secundários do potencial eólico, basicamente as empresas multinacionais que estão aqui no Brasil, que também estão na Europa, nos Estados Unidos, e na Ásia e em outros locais, elas têm o Global Wind Atlas, que na verdade é a plataforma do ERAS, né, que coleta dados de diversos satélites e coleta dados também de outros dados secundários, né? Então ela forma uma plataforma de dados. Então, o primeiro olhar sobre qualidade de vento é através desse Global Wind Atlas, né? Mas, em seguida, após os dados secundários, você tem que partir lá para a sua coleta, a sua coleta de dados primários, né? E aí entra nessa dinâmica dos meus antecessores aqui, das boias, do LiDAR, enfim, uma série de equipamentos, né, que você precisa para a aquisição de dados de ventos primários, né? E aí, alguns outros dados, e agora vou entrar um pouco na área de oceanografia, né? Alguns outros dados que você precisa, como empresa de licenciamento ambiental, volto a falar, coletar. Então, a nossa visão, vamos dizer assim, do levantamento de dados, é aquela visão dentro do polígono da área que o empreendedor pretende explorar, né? E o seu entorno. Então, por exemplo, nós fazemos uma modelagem de ruídos, fazemos um levantamento de parâmetros físico-químicos com o CTD que está ali, fazemos uma modelagem do dinâmico de transporte de sedimentos, isso tudo voltado a entender como é que é a dinâmica da área, como é que é a dinâmica de oceanografia, como é que é a dinâmica de geologia, como é que é a parte de biota, que depois eu vou falar um pouco depois, né? Vou ilustrar um pouco isso aqui também, né? Isso aqui eu acho até que uma figura da Ocean Pact, pode ser, Fred, é de vocês? Do Google. Tá. A gente pegou aqui mais para ilustrar, né? Quer dizer que não é nosso, né? Eu acho que até vi essa figura aqui, não sei se é do Fugo, pode ser? Você usou também, né? Mas, assim, é mais ilustrativo, né? O que é, por exemplo, dados do meio físico? Você vai lá, fundeia o ADCP, a gente faz isso, acabou de fazer agora uma campanha ali na Alagoas. Esse ADCP ele fica fundeado ali um mês, ele fica com aquisição de dados de correntes, ondas e marés, e depois que você recolhe esses dados, você tem um input para fazer a tua modelagem de transporte de sedimentos ou a modelagem hidrodinâmica, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz, visando licenciamento, sempre com essa visão. A batimetria, a gente também, é a nossa maneira tupiniquim, mas a gente faz também. Tem nossa embarcação, depois eu vou mostrar uma figura para vocês. A gente põe um transdutor de um lado, para fazer a aquisição de dados batimétricos, tem um transdutor do outro lado, para fazer os dados de sísmica rasa, reboca um peixe lá atrás, para fazer o sonar de varredura lateral, e vai vindo, né? Esses polígonos são coisas muito grandes, né? A gente entra numa linha chamada pré-plot, né?
pré-plot, e a gente vai lá, vai na volta, vem na volta e vem na ida, então a gente recobre o polígono com aquisição de dados, né? E toda essa gama de informações depois nos permite fazer um primeiro reconhecimento do solo. A gente não está fazendo, né, estudo geotécnico da área, pelo amor de Deus, faz os grandes, nós não fazemos, nós fazemos lá, vamos lá, fazemos uma malha amostral, coletamos, né, fazemos o Vibracor, o SPT, coletamos os dados, fazemos testemunhos. Então, esse é um overview inicial da área, né? É um overview que permite ao empreendedor ele ter aquela sensação, eu acho que o negócio vai estar bom, vai valer a pena, vamos aprofundar os estudos para ver se a gente vai adiante, né? Então, aí também procuro aí mais ilustração, né? Essa é a nossa equipe, que, né, há pouco tempo estava lá em Maceió fazendo aquisição de dados, né? Alguns deles estão aqui, né? Esse é o nosso pessoal, né? Então, o pessoal pô, né, olha só o ecobatímetro deles, é bem simples, né? É do nosso tempo lá, quase de estudante, né? Quando eu comecei a minha carreira, meu ecobatímetro era esse aí, né? É o High-Tech também ainda continua, né? Mas é uma aquisição de dados simples, mas ela é muito para nós, nessa fase de licenciamento, ela é ótima, né? Aí também está a nossa funcionária ali, né? A gente, na parte costeira, onde vai passar os cabos, por exemplo, como exemplo, né? Aí você tem que usar uma embarcação diferente, você tem que usar, né, uma embarcação que cala menos, então a gente usa que nem essa, um Zodiac, né? Põe lá o equipamento, põe lá o transdutor e faz o levantamento da área costeira, com uma outra embarcação, né? Mas continua lá o nosso equipamento de ecobatímetro, né? Bom, e aí passa aí para outro item do licenciamento ambiental, que é a coleta de dados do meio biótico, né? E aí, do lado dos dados do meio biótico, vamos lá, tem a migração de aves, ambientes recifais, e aí toda a parte de coleta e análise de comunidades bentônicas, plantônicos, ictiofauna, outros grupos faunísticos, e identificação de eventual ocorrência de bancos biogênicos, né? E aí, novamente, eu ilustro essa parte de campo. Isso anima o pessoal de oceanografia, né? A trabalhar tanto na área de aquisição de dados, né, como empresas grandes, como na área menores de consultoria ambiental, né? O nosso pessoal, é um orgulho a gente falar aqui que o nosso pessoal todo é formado dentro da Caruso. O pessoal sai da faculdade, vai trabalhar, aprende com os mais velhos e vai assim, né? Nossa diretora técnica que está aqui tem 15 anos que está na empresa, né? A Carolina, né? E assim vai, e ela vai passando informação de um para outro, assim, e vamos formando, e vamos subindo, né? O Bira também está há mais de 10 anos na empresa também. Então, assim, é uma empresa catarinense que nos dá muito orgulho, né? E que, quem sabe, vocês que são da área de sonografia, um dia possam estar trabalhando com a gente. Já falei com Pimenta que nós estamos aceitando estagiários lá para, né, trabalhar, aprender a trabalhar com a gente um pouco, né? Essa é uma figura legal, eu gosto bastante dessa figura, né? Esse é um barco de avistamento de aves marinhas, no Mar do Norte. Imagina esse pessoal aqui passando uma semana dentro d'água, dentro dessa casaria aí. Quando acaba essa campanha aí, o pessoal não sabe se está em terra, se está na lua, se está em que lugar que está, né? Mas é bem interessante, né? E é um dos itens mais importantes nesse estudo de pré-licenciamento, né? E você vê as rotas de aves migratórias, ainda mais aqui no sul do Brasil, por causa dessa inúmera, esse rosário de lagoas costeiras que o sul de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul tem, né? O Rio Grande do Sul quase todo, né? Então tem um fluxo muito grande de aves, de rota de aves, de migratória de aves, né? Aí já caindo um pouco na área de socioeconomia, vamos dizer assim, né? Temos unidades de conservação, como por exemplo essa que eu botei aqui, que vai de Florianópolis até, está lá embaixo, né? Então, é bom você fazer a consulta ao plano de manejo da UC, né, para ver o que permite, o que não permite. Como nós estamos mais afastados, então, mas é bom entender um pouco a dinâmica dessas áreas, dessas unidades de conservação, né? E aí, depois, aí vem, vamos dizer assim, um dos itens que a gente também considera importante, que é você entender um pouco, né, quais são, o que está ocorrendo na área costeira, né? O que está ocorrendo na área costeira, quais são essas áreas de interesse múltiplos que tem navegação, tem turismo, tem recreação costeira e pesca, né? Então, esse é um item super importante e que eu vejo assim, o IBAMA muito exigente, né, na parte de socioeconomia, né? Que você não afetar o dia a dia das pessoas, né?
Eu basicamente, teve um evento, né, que o governo de um determinado estado ele queria colocar parques eólicos dentro de lagoas costeiras, né? Eu falei, pelo amor de Deus, vamos deixar as lagoas quietas, né? A lagoa é um ambiente assim, científico, muito estudado, muito frágil, tem um ecossistema muito frágil, né? E vamos tentar levar os parques eólicos para mar afora, vamos deixar as lagoas costeiras quietinhas aí, que vai funcionar melhor, né? Fui meio criticado, o pessoal não gostou muito, não, foi quase um sincericídio, como diz assim, né? Mas, assim, eu deixo registrado, porque eu gosto de ter o pé na academia e mostrar que a gente tem que cuidar, né, dessas áreas sensíveis que tem na área costeira. Esse slide ele antecede um outro, que eu diria que é o principal para encerrar a minha fala, que é a gestão do mar, né? A gestão do mar é uma coisa que todos nós temos que ter em mente, né? E, graças a Deus, por exemplo, a Marinha do Brasil já vem há alguns anos trabalhando, né, para implementar esse plano espacial marinho, né? Agora parece que conseguiram uma verba no BNDES. Essa verba do BNDES já startou o processo licitatório. Ele vai fazer um plano espacial marinho aqui na região sul, que englobando os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele vai demorar um pouco a acontecer, mas ele vai acontecer, vai demorar uns 2, 3 anos, né? E aí a gente vai ter enquadramento de usos da área no ambiente costeiro e offshore, né? E aí, para ilustrar, mostro aqui esse slide. A surfista também é colaboradora da Caruso, isso é importante dizer, né? Então, é mais para falar que a gestão do mar é importante, porque tem muito conflito, né? Tem muito conflito de interesses na área costeira, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou apresentar para vocês, esse é o Plano Espacial Marinho. Levou anos para ser feito, terminou em 2021, só para vocês terem ideia, né? E aí eles fizeram todo o enquadramento, dividindo os diversos usos que tem. E lá tem outros usos que a gente não tem aqui, né? Por exemplo, tem treinamento militar, tem, né, cabos de potência de telecomunicações, tem exploração de areia e cascalho. Então, a partir da implantação desse plano, desse planejamento espacial marinho, hoje em dia, as eólicas estão lá, tem o seu lugarzinho lá, especial, né, guardada para serem exploradas, né, devidamente. Essas áreas que foram, há pouco tempo atrás, licitadas na Alemanha, já estão dentro desse contexto, né? E eu acho que isso aí é o nosso futuro também, né? Se vai demorar 5, 10 anos, vai demorar, né? A academia vai estar muito envolvida, né, nesses estudos aqui, e esse eu acho que é o nosso futuro. Eu agradeço, muito obrigado. Se eu fui um pouco rápido, obrigado. Tchau, tchau. Então, eu gostaria agora de convidar aí os nossos painelistas para compor aí o espaço. E vamos conseguir abrir para umas 3 perguntas, em função do adiantado aí da hora. Gostaria de passar a palavra para a nossa plateia. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Geraldo Lustiaco, sou professor da Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais. Eu queria fazer uma pergunta para o rapaz do IBAMA. Posso chamar você de rapaz? Eu sou mais velho que você. Otávio, prazer, Otávio. Quando você falou que a questão do licenciamento ambiental vai começar a analisar o IBAMA,
quando a pessoa, ou o empreendedor, tem a cessão. A pergunta minha é a seguinte: quem é que dá a cessão? Se isso é oneroso, se ele vai ter que investir antes para poder depois começar o processo ambiental, quer dizer, fica um horizonte muito longe e custoso para o empreendedor. Isso que eu imaginei a hora que você falou. Você poderia explicar isso melhor, por favor? Na verdade, a cessão de uso não faz parte da competência do IBAMA, né? Ela está, se eu não me engano, no decreto está posto que vai ficar a cargo ou da ANEEL ou do Ministério de Minas e Energia, né, que vai fazer essa cessão dessa área. Então, assim, por parte do IBAMA, a gente não tem competência nenhuma em decidir isso. O que acontece é que ainda essa regulação também não tá feita, né? Tem algumas questões que já estão postas no decreto 10.000, eu não sei o número agora, mas que eu citei na apresentação, mas isso ainda há de ser regulado, né, tanto talvez no projeto de lei, quanto algumas resoluções ou portarias que venham a ser promulgadas depois, mas, de fato, não tem essa regulação ainda posta, né? Isso ainda também é um gargalo, né, que ainda deve ser vencido aí para que a gente consiga seguir com os procedimentos, né? A gente não tem como analisar agora esses processos por conta do que eu citei ali. A gente não sabe como é que vai ser, se é uma outorga de uso, se vai ser uma cessão. É a cessão de uma área específica, né, de um polígono, que a partir daí é um prisma. Exato. Que envolve outros ministérios, a Marinha. Né? Exatamente. Principalmente, eu acredito que vai ficar o leilão, aqueles que têm a sessão planejada e a sessão individual, da forma como está posta hoje. O leilão, acredito que vai ficar a cargo da ANEEL, né, e com o envolvimento do Ministério de Minas e Energia. Mas é ela que vai dar autorização para a pessoa usar a área? Autorização para que, a partir daí, consiga ter fazer os esforços, né? Se ela já tiver feito o estudo, ela já vai ter feito esse esforço, mas, a partir daí, fazer os esforços para continuar com o processo de licenciamento ambiental, para aí, sim, a gente identificar se vai ser viável ou não. Só que aí entra a importância também do planejamento espacial marinho ou um mapeamento de sensibilidades para que essas áreas, já de antemão, já tenham algum tipo de... né, já sejam averiguadas para ver se tem uma certa viabilidade. Então, vai mais ou menos ao encontro do que o último palestrante apresentou, que ainda falta muita regulamentação. Falta muita regulamentação. O risco ainda é grande, ainda, é isso? Esse é um ponto, né, que eu acho que os players acabam tocando bastante quando vêm conversar com a gente. E como é que está esse andamento, né? E da nossa parte, assim, a gente tem, o que a gente pode fazer é se capacitar, né? A gente emitiu o termo de referência, a gente vem conversando tanto com as empresas quanto as outras entidades do governo e está caminhando. Só que, assim, não depende só do IBAMA, né? A gente sabe que o Ministério de Minas e Energia também está se capacitando, está indo atrás para desenvolver essa regulamentação junto com a ANEEL e os outros envolvidos, né? Se alguém quiser mais acrescentar alguma coisa. Professor, acho que vai ser muito semelhante ao que tem hoje na área em terra, vamos dizer assim, né? Existem os leilões, né? Tivemos um leilão agora, em julho, teve 9 lotes. Tem um outro previsto para dezembro, que tem 3 lotes, e se qualificam para o leilão algumas empresas que atendem a qualificação, né? Bom, e aí, se ganhar, ele tem a área cedida, uma concessão, para que ele apresente os estudos ambientais, para que ele apresente uma série de documentos, e se ele obtiver a licença de instalação, aí sim, aí vale por 25 anos, por exemplo, a cessão e tal. Né? E, enfim, segue esse rito muito parecido que é nos leilão de linha de transmissão e subestação. Mas, como o representante do IBAMA que falou, no mar é um pouco diferente, né? Tem essas áreas sensíveis, tem uma série de dados que precisava já ter sido levantado para ver o leilão. Né? Na verdade, já vai estar pensando, o projeto de lei já está pensando no leilão ainda para esse ano, início de 2024, e assim, o estudo na área marítima não está totalmente conhecido das áreas sensíveis, áreas que realmente possam ter vocação para essa atividade. Né? Quer complementar?
Não, complementando pelo ponto de vista ambiental, que eu acho que você fez a referência ali, né? Eu também trouxe essa questão da ausência de regulamentação, né? Mas acho que soma-se a isso aquela questão que eu estava trazendo sobre o processo também de aprender, né, junto do processo de licenciamento. Enquanto não tiver uma regulamentação, um ambiente, né, seguro para os empreendedores, né, realmente se lançarem a mão e começarem a protocolar os estudos completos e a ter principalmente essa troca técnica com o IBAMA, a gente está atrasando aquela curva de aprendizado que eu trouxe, né, que aí é especificamente sobre o arcabouço do licenciamento, não desse outro tópico aí sobre os leilões, enfim. Boa tarde, eu sou Pedro Henrique, aluno da Oceanografia UFSC. Minha pergunta é para o professor Júlio. Você mencionou que, se não me engano, placas de propileno, elas aumentam a produtividade das placas fotovoltaicas em 1%. Você pode me explicar por quê? 1 a 2%. Porque o que a gente sabe de concreto é que, à medida que a temperatura aumenta, a temperatura da célula, tá? Porque a célula, o módulo, ele é resfriado pelo vento, enfim, né? Pela corrente de ar, tem momentos que existem calmarias, então a temperatura da célula sobe bastante. Isso faz com que a conversão fotovoltaica reduza, ou seja, se afaste daquele valor. Os fabricantes falam em mais de 20%, mas a realidade é uns 15%, que esse 20% é numa condição ótima, né? Mas está correto esse dado, tá? De laboratório, a uma temperatura de 25 graus, mas nós vimos que a nossa ali chegou a 52 graus. Então, com isso, você perde um pouquinho na produção, mesmo que seja 1,5% a 2%, tá? Claro que o importante é ver isso durante o ano inteiro, né? Então, nós temos dados vamos ter dados logo, logo também de ano inteiro, que está funcionando naquelas casas. Com isso, você melhora a eficiência e, ao mesmo tempo, aquece a água. Exatamente. Esse foi um ponto importante. Eu tinha colocado isso na transparência, no slide, mas o professor Felipe falou muito bem. A questão, não há aquela disputa por espaço. Você, no mesma área do telhado, você faz as duas coisas. Essa é a vantagem. Não sei se... Obrigado. Tá? Obrigado pela pergunta. Ninguém mais aí da plateia? Eu tenho uma pergunta, então, uma curiosidade para o pessoal da Environ e também do IBAMA, mas lembrando daquela preocupação lá do Dr. Caruso, né? Professor Caruso também, que foi, né, durante muito tempo. A questão de... Vocês estão atentos a essa preocupação de a quantos quilômetros da costa? Porque tem gente querendo colocar 5 quilômetros. O professor Caruso falou 50, seria ótimo. E a gente não pode matar uma coisa importante, que é o turismo. E outra coisa que nós fomos, inclusive, fizemos até uma reunião com proprietários de parques eólicos, em Pedra do Sal, por exemplo, onshore, mas que estão preocupados porque eles também querem investir no offshore, e a preocupação porque o parque onshore dele vai trabalhar na esteira do parque offshore. Quanto que isso poderá afetar a produção, né? Claro que a tendência do offshore, como bem falou o doutor Caruso, é de aerogeradores de 6 megawatts. Hoje a média está sendo, aqui no mundo é 3.500 hoje a média. E no Brasil estão chegando muitos a 3.500, né? A 3,5 mega, desculpe. 3,5 megawatts. Quando a gente fala dos parques eólicos offshore, a gente está falando aí de altura, né, de hub e da ponta da pá lá acima dos 200 metros, né? Então a gente está atento sim aos impactos desses parques mais próximos à costa, né? Tem alguns estudos que falam que impactos ali de 13 a 20 quilômetros aproximadamente é um impacto médio visual, né, importante. Acima de 20 quilômetros consegue-se ainda enxergar esses parques, né? E até perto ali de 30 quilômetros, 32 quilômetros, tu ainda consegue visualizar, dependendo das condições meteorológicas, claro, né? Principalmente à noite. E assim,
O impacto da aproximação do parque, sobretudo, é muito importante o impacto socioeconômico, né? Quando a gente vai para outros meios, o impacto do meio físico e biótico, não necessariamente, né, afastar um parque da costa está mitigando os impactos. Se a gente pegar as aves, a gente afastando da costa, provavelmente vai mudar o grupo, né? A gente pega mais as aves oceânicas, né? As aves marinhas. Quando aproxima, a gente pode ter um impacto maior em aves limícolas, em outros grupos. Enfim, isso vale para tanto mamíferos marinhos quanto quelônios. Isso vai depender de acordo com cada região, mas, sobretudo, quando a gente se fala em impacto socioeconômico, de fato, a princípio, né, tudo são possibilidades. A gente ainda não tem um parque instalado em operação na nossa costa para poder afirmar, mas, a princípio, a gente está tendo esse cuidado de enxergar, né, de tentar compreender, como a gente falou, tem uma falta de dados muito grande, apesar de que petróleo e gás já tem mapeado muitas dessas áreas, né? Tem mapeado diversas áreas com populações costeiras, né, que utilizam a área ali no entorno, mas, de fato, a gente tem que coletar esses dados com a resolução adequada, na área adequada que a gente pretende, né, dos polígonos e a área que pretende se utilizar. Então, sim, a gente tem levado isso em consideração, apesar de que não temos nenhuma regulação, nenhuma regulamentação que estabeleça um critério, né, de distância mínima da costa. A gente, com o desenvolvimento do PEM, né, do Planejamento Espacial Marinho, a gente não sabe se isso vai ser colocado, né, a gente não sabe se esses polígonos que vão ser delineados especificamente para eólico offshore vai ter um distanciamento mínimo. Isso tudo vai ter que entrar em discussão, né, no âmbito do Comissão Interministerial, com o Ministério do Meio Ambiente, mas a gente está muito, muito atento a essa questão, considerando principalmente as características, né, de uso da nossa costa. Mar do Norte tem, sim, parques muito próximos à costa, teve um movimento de afastamento com o tempo, né, foi um aprendizado deles, mas a gente tem características muito peculiares ao longo de toda a costa, pega desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, a pesca artesanal, não só a pesca artesanal, né, diversos outros usos múltiplos, incluindo, como o professor citou, o turismo, né. Então, com certeza, é um fator interessante, o que a gente não consegue colocar de antemão agora, um distanciamento que a gente vai considerar como mínimo, mas isso está sendo bem observado. E só complementando, pelo ponto de vista metodológico, né, espera-se que a própria a avaliação de impacto ambiental bem implementada, ela tende a entregar esse resultado, né? E isso foi né, na verdade, uma das lições aprendidas do processo inteiro que eu mencionei ali no óleo e gás. A partir de certo momento, empreendimentos próximos à costa automaticamente foram considerados de maior risco e só por conta disso eles não foram proibidos, mas eles demandaram uma tipologia de estudo ambiental mais complexa e mais abrangente, só em função dessa variável. Então, enfim, pode ser uma tendência, né? Eu posso só comentar um pouquinho? O comentário do professor Júlio foi muito certeiro na questão da esteira dos parques. É uma recomendação para o IBAMA, em conversa com a ANEEL, levar isso em consideração. Eu não sei se seria no termo de referência, mas isso tem que ser feito até pelo próprio bem do desenvolvimento da offshore e manutenção da onshore, né? Vai ter que pensar uma coisa aí, estilo tablado de xadrez, digamos assim, né? Com certo espaçamento, vai ter que ser modelado, pensar no regramento para que não haja conflitos futuros legais. Porque o que ocorre em alguns países é que começam os mega processos legais de mas você está fazendo esteira em mim? Cheguei aqui antes, e aí, em vez de gerar energia, vai gerar problemas, né? Era esse o comentário, e fazer a propaganda do painel que teve ontem. No painel de ontem, painel 4, acho que era o número, era modelagem e observações, aí mostrou na larga escala de turbina, mas teve 2 palestras falando somente sobre esteiras de turbinas. Então, se vocês puderem depois divulgar também. A questão, quando você fala, tudo bem, a distância, o distanciamento para da esteira, mas você põe o parque eólico muito longe da costa, vai inviabilizar a transmissão para
o continente. Porque você transmite em baixa tensão. Entendeu? Então, essa distância tem a questão econômica aí envolvida. Não, o cabo de baixa tensão, se a potência for muito grande, a tensão, os cabos são muito grandes e muito caros. Não, o negócio tem que viabilizar economicamente. A gente faz um balanço econômico, quanto que ele vai gerar, quanto que ele gasta. Eu não sou palestrante, mas eu não estou discutindo isso. A questão é uma análise econômica. Até a questão ambiental entra na análise econômica do empreendedor. Entendeu? Aí, não tem, mas o final, o VPL tem que dar positivo no final, senão não tem jeito. Pronto. Se fosse algo inviável, bom, o pessoal está lá 10, 15 anos fazendo parque eólico, eu talvez... Não, eu também não sou engenheiro, não, por isso que eu estou só alimentando a discussão. Eu... Não, e o risco é bem rapidinho, que se quisermos ser muito afobados, né, acaba tendo uma oposição à própria energia eólica, como já está acontecendo em muitos lugares, na França, por exemplo. Eu ia sugerir, convidar todo mundo, então, para retornar amanhã e ajudar a gente a fazer o nosso último dia mais emocionante.